sou Juliana Freitas, arquiteta, paisagista. Estou aqui com vocês hoje no Momento de Harmonia da Lojas Mel. Não sei se vocês estão acompanhando os vídeos. Esse é o terceiro vídeo e, conforme prometido, eu vim hoje para trazer dicas de algumas plantas que você pode usar na sua casa, na sua varanda, e no seu jardim, no seu quintal. Eu estou falando isso porque hoje a gente vai falar das plantas para ambientes com sol, né, ou com um pouco de sol. E fico devendo para o próximo vídeo plantas para dentro de casa, para interior, para sombra, para meia sombra. Mas hoje, como o assunto vai ser plantas de sol, eu vou primeiro começar contando para vocês das dificuldades e dos desafios que a gente tem quando a gente vai escolher algumas espécies. Então, ser paisagista não é uma coisa simples, a gente precisa pensar em muitas coisas. Então, qual foi a forma que eu achei que vai ficar mais fácil de fazer com vocês? Eu selecionei alguns projetos para tentar mostrar aqui para vocês de algumas soluções que eu criei para algumas situações de varandas, principalmente de apartamentos, para que a gente tenha uma referência. Por quê? Porque eu não tenho como falar para vocês, olha, você pode usar jabuticabeira, pitanga e clúzia na sua casa, porque eu tenho muitas coisas para avaliar. A gente tem que pensar em circulação, em toxicidade das plantas, tem criança, não tem criança, tem animal, qual que é o acesso, a altura dessas plantas que são tóxicas, como que é essa insolação, é sol da manhã, é sol da tarde, quanto tempo de sol da manhã, quanto tempo de sol da tarde, pega só uma horinha de sol da tarde ou pega sol da tarde inteira, tem vento, não tem, a varanda é fechada com vidro, não é uma varanda ou é um quintal, tem vizinhos que fazem sombra, como que é essa sombra, enfim, são muitos aspectos para pensar, esses são só alguns, então fica muito difícil eu falar, olha, coloca aí na sua casa uma jabuticabeira que vai dar super certo. Então a minha ideia é mostrar alguns casos de algumas coisas que eu fiz e que eu sinto que se eu for comentando pode ajudar vocês a terem as suas próprias inspirações para trazerem plantas para casa. Então eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui para começar a mostrar para vocês alguns projetos. Então vamos lá. Essa é uma varanda que tinha bastante sol, então vocês vão conhecer aqui uma parede de plantas, vamos dizer, um ambiente, um cantinho, onde eu trabalhei com espécies que gostam de sol, tá? Esse é um cantinho que a gente chama de cantinho zen, na varanda dessa cliente, e era esta parede especificamente pegava sol quase, vamos dizer, o dia todo, do final da manhã até o fim do dia. Ela não tinha vizinhos de frente, então é bastante ensolarada. Tem o vidro de fechamento da sacada, que ela sempre costumava deixar aberto, isso é bem importante, porque a ventilação para as plantas é muito importante. E o que eu trabalhei aqui? Eu criei uma treliça de madeira no centro para trazer temperos. Todo mundo quer ter uma hortinha, quer ter de alguma forma alguns temperos em casa, e essa cliente queria muito isso. E aí eu quis trazer de uma forma criativa uma hortinha que não fosse só arranjada em vasos, então eu levei a horta para a parede. Essa treliça tem umas bandejas de madeira que desencaixam e a cliente pode levar a bandeja com os vasinhos ou só os vasinhos para a cozinha, quando ela quiser. E eu trabalhei com alpínia, que é essa espécie da direita, que é uma alpínia purpurata, uma planta que dá uma flor vermelha, que inclusive pode ser cortada para usar em arranjos na água, em vasos dentro de casa. É uma planta com uma folhagem densa, exuberante, que ocupou todo esse volume, escondeu a parede. Esse foi o meu objetivo com essa planta, além da flor. Do lado esquerdo da treliça, eu usei a Dracena pau d'água, variegata, que é uma planta também bem ornamental e com folhagem grande.
E aqui eu já comecei a criar uns volumes, então para vocês verem o que eu fiz, uma planta mais alta do lado direito, uma mais baixa, mais perto da janela. Atrás do futon, que é um futon de deitar, eu usei lavandas, porque esse é um espaço zen, eu queria trazer um pouquinho de perfume, então esse vasinho de baixo, que está aqui embaixo, atrás do futon, são lavandas, e nesses vasos da esquerda, que aparece aqui cortadinho na foto, são frutíferas. Eu trabalhei com mini romã, é um sol muito bom, e para as frutíferas a insolação é muito importante. Tem mais algumas fotos desse projeto que eu vou passando para vocês verem os detalhes. Então, essa é a Dracena pau d'água, que pelo nome pau d'água você já lembra que ela gosta de muita água, ela pode até ficar submersa na água, então é um vaso que precisa ser regado constantemente. E aí eu trabalhei a proporção da planta com o vaso, né? Um vaso mais cônico, um pouco mais alto. Aqui embaixo as lavandas, como eu falei para vocês, nesses vasos vermelhos. Aqui dá para ver um pouquinho melhor o detalhe das lavandas e os temperos que eu trabalhei com manjericão, alecrim, todos os temperinhos que ela me pediu. E aqui, de frente para essa outra parede, essa varanda tem bastante espaço, era uma varanda grande, eu resolvi fazer um jardim vertical. O que acontecia nessa outra parede? Sombra e meia sombra. Então, eu trabalhei frente a frente, uma parede mais ensolarada e outra com mais sombra, com ideias diferentes. Na parede mais sombreada, eu resolvi levar as plantas de fato para a parede e trabalhei com jardim vertical. Eu trabalhei com samambaias, columeias, algumas bromélias de sombra, e aqui a gente colocou um banquinho na frente, com 3 vasos atrás, repetindo uma mesma espécie, que é a bromélia Fireball. Então, possibilidades diferentes, né, num mesmo espaço, numa mesma varanda. Aqui o jardim vertical a gente fez com blocos cerâmicos, ele tem irrigação automática e funciona muito bem. E aí, eu vou trazer mais um caso de uma varanda que eu, na verdade, acabei de terminar, que é também uma varanda de sol, e é onde eu estou propondo uma coisa bem diferente, que é trepadeira em cabo de aço. Então, assim, às vezes você quer fazer o jardim subir pelas paredes, você quer fazer um espaço bem cheio de plantas, mas não necessariamente trabalhar com um jardim vertical. Então, uma forma é verticalizar o jardim através de plantas trepadeiras que sobem em cabo de aço. Então, essa varanda tem aqui nessa foto, no detalhe, em primeiro plano aqui, grandes floreiras bem compridas com uma planta chamada clúsia, que precisa de muito sol. E no vaso redondo é uma pluméria, que é o jasmim manga, uma árvore que floresce agora na primavera, bem ornamental, com a galhada bem escultural, folhas bem grandes também e um leve perfume na flor. E na forração do vaso eu usei Era Estrela. Essa foto é recém-plantada, então a era ainda não está caindo, mas o meu intuito é que ela caia para fora do vaso, essa forração. E lá atrás, vocês estão vendo uma floreira mais bege clara, aonde eu plantei 3 trepadeiras sapatinho de judia, que a gente tem a intenção que suba nesses cabos de aço, e acho que vai dar certo. É uma trepadeira relativamente fácil, de crescimento rápido, que gosta de sol e meia sombra. E espero poder mostrar a foto dessa trepadeira bem cheia para vocês em breve. Na forração do vaso, eu também trabalhei com a Era para manter o padrão e para fazer esse caimento da forração para fora do vaso. Então, esses são alguns casos, né? Essa varanda é uma varanda mais estreita, então aqui eu trabalhei mais com mobiliário e usei a íris, que é uma planta que dá uma flor roxa, uma primavera num vaso bem grandão, porque as trepadeiras gostam de vasos grandes para poder desenvolver. A primavera é uma planta bem rústica, cresce bastante. Essa, inclusive, é uma varanda onde ela cresceu muito já. Essa foto também era dela recém-plantada. E aqui, para finalizar, uma opção de frutífera que eu gosto muito de usar, que é uma fruta nativa, que é a grumichama, que é uma fruta brasileira. Essa árvore tá linda, a gente tá bem copada, né, que a gente fala uma copa bem grande, com um diâmetro bom. O vaso
é um vaso grande também, para que ela tenha bastante espaço para desenvolver, para que tenha bastante substrato, para a gente poder ficar nutrindo, adubando e ela se desenvolver bastante. Essa varanda também bate bastante sol, por isso essa frutífera. E ela ocupou totalmente o espaço, dá uma fruta super saborosa, e a cliente pode ter uma fruta na casa dela diferente e do nosso clima, do nosso país. Então, eu acho que, eu não sei como é que eu tô de tempo aqui, mas eu acho que já tá bom para inspirar vocês, para vocês conhecerem um pouco de algumas espécies de sol e situações que vocês podem levar para a casa de vocês, para as varandas, ou para vasos que fiquem perto de janela e que bata bastante sol, porque às vezes você não tem um espaço externo de varanda, mas tem um janelão que você pode colocar, por exemplo, uma agrumichama perto, que vai pegar bastante sol. Então, ou outras frutíferas como pitanga, jabuticabeira, romã, elas vão muito bem em vaso, desde que tenha esse tempo de sol para elas se desenvolverem, tá bom? Então, é isso, e eu espero que vocês tenham gostado das dicas e estejam comigo no próximo vídeo, que é o último vídeo que eu vou fazer aqui para o Momento de Harmonia do Lojas Mel, onde a gente vai falar das espécies de sombra. Eu espero vocês. Até lá!